Olá, tudo bem? Sou a professora Cisanete e nossa aula hoje é de Geografia, na qual estudaremos um pouco sobre a divisão territorial política. Os tópicos que abordaremos aqui serão território, limite, divisão e divisa, fronteira e regiões do Brasil. Já que o título do nosso estudo é Divisão Territorial Política, vamos primeiro saber o que é uma divisão política. É a divisão de um país em regiões, estados, capitais e municípios. E já que é divisão territorial, o que é território? Território é uma grande extensão de terra ocupada por uma nação. É cada propriedade, cada parte de terra que um país possui. E esses territórios, que são essas grandes extensões de terra, possuem áreas delimitadas por terra ou por água, formando contornos chamados de limites. Ou seja, cada país possui sua extensão territorial e essa extensão territorial tem áreas que são limitadas, áreas que são repartidas em estados, em municípios, em regiões. Observe neste mapa aí que tem várias linhas entre um espaço para o outro. Isso significa que cada lugar em um país tem uma área delimitada para poder entrar em outro lugar. Tem uma divisão para poder dividir um estado de outro, um município de outro e assim por diante. Na divisão política, os contornos dos municípios, que são essas linhas, são conhecidos como limites. Então, as linhas que dividem municípios são chamadas de limites. As linhas que dividem os estados são chamadas de divisas. E as linhas que dividem os países são chamadas de fronteiras. Deu para entender? Observe este mapa aí. Nós temos vários contornos que dividem municípios. Observem que são vários lugares, porque são justamente os municípios. Nesse caso, do nosso Brasil. Observe aí agora linhas maiores que dividem os estados, que são justamente espaços maiores e neles ficam os municípios. E observe este outro mapa, que são linhas, contornos que dividem os países, um país de outro. Por exemplo, aí nós temos países da América do Sul, como o Brasil, a Venezuela, a Colômbia e assim por diante. Em cada país, além da divisão em unidades federativas, que são justamente estados e municípios, toda vez que vocês ouvirem essa palavra unidade federativa, significa isso, estados, municípios, então está totalmente relacionada a essa divisão. Temos também a divisão em regiões, então além da divisão em estados e municípios, temos a divisão em regiões, ok? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, dividiu o Brasil em 5 regiões. Então, no Brasil, nós teremos 5 divisões chamadas regiões. E nelas nós teremos estados, municípios. E para que serve essa divisão? Justamente para que o Brasil seja melhor compreendido, seja melhor administrado, melhor organizado. Então, essa divisão ajuda a estudar melhor, a organizar melhor. E quais são as 5 regiões que nós temos no Brasil? Observe aí neste mapa que está separado por cores apenas para você poder identificar cada região. Nós temos aí em verde a região norte, em azul a região nordeste, em rosa a região centro-oeste, em vermelho a região sudeste e em amarelo a região sul. Pode aparecer de várias cores, ok? É só para poder você identificar onde é que fica. Vamos observar agora um pouquinho sobre cada região. Primeiro, região norte. Observe aí no mapa do Brasil, onde fica essa região norte. E observe nessa outra imagem, cada estado pertencente à região norte. Temos aí Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins. A região norte é a maior do Brasil em extensão, ou seja, em tamanho, formada por 7 estados. Grande parte da floresta amazônica é localizada nessa região. Observe aí essas imagens. Nós temos aí a floresta amazônica, na qual uma parte fica justamente na região norte, e temos também nessa região vários indígenas. Agora a região nordeste. Observe aí no mapa onde fica a região nordeste e quais são os estados que tem nessa região. Temos o Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E é justamente a nossa região, onde fica o nosso estado. A região Nordeste é a que tem mais estados, são 9. É uma região famosa pelas suas belas praias. Não só por isso, mas é uma característica muito forte.
Observe essa imagem aí de uma praia em Pernambuco. Estados da região Centro-Oeste. Observe aí onde fica a região Centro-Oeste no mapa. E nós temos esses 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. E pertinho de Goiás nós temos o Distrito Federal, que é onde fica a capital do nosso Brasil, que é Brasília. A pecuária é a atividade econômica que se destaca nessa região, com a criação de gado bovino, como você pode observar nesta imagem. Nessa região também temos o Congresso Nacional, localizado em Brasília. No Congresso, os deputados e senadores eleitos pelas pessoas criam e aprovam as leis do nosso país. O Congresso Nacional é este lugar aí que você pode observar nesta imagem. Agora, estados da região Sudeste. Observe onde fica a região Sudeste no Brasil. E nós temos aí 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região Sudeste é formada por 4 estados. É a região mais populosa, ou seja, que tem mais gente, e apresenta a economia mais desenvolvida do país, com destaque para a metrópole nacional, São Paulo. Temos também a região Sul. Observe onde ela fica aí no mapa do Brasil. E nós temos 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como você viu na imagem, ela possui 3 estados e é a menor região do país em extensão, ou seja, ela é pequena e também é a mais fria. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima aula e beijos!